tamén dende o Brasil, da Academia de Forza Aérea. Temos con nós a Joao Paulo Martins dos Santos, vale, que vamos a proxectar o vídeo. O título da súa palestra é Capturando bordas dos grafismos majorás para construções de mandalas matemáticas. Olá, meu nome é João Paulo. Eu vou apresentar para vocês capturando bordas de grafismos marajoaras para a construção de mandalas matemáticas. Olá, meu nome é João Paulo. Eu vou apresentar para vocês capturando bordas de grafismos marajoaras para a construção de mandalas matemáticas. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a professora Luciane. Nós somos da Academia da Força Aérea do Brasil. Esse trabalho vem evoluindo de uma série de trabalhos ao longo dos anos, de um projeto idealizado pela professora Luciane, no qual as curvas matemáticas foram utilizadas para a construção das chamadas mandalas matemáticas. No atual momento, nós vamos apresentar a utilização da captura de bordas como uma consequência do processo de evolução ao longo dos anos. Bom, o trabalho foi iniciado com as curvas planas, nos quais a gente tinha curvas planas com expressões paramétricas, e a partir dessas nós conseguimos delinear um processo de construção, o qual a gente chamou a composição de nível 1, a primeira composição, e a partir daí fizemos as homotetias, translações, a depender do processo de construção, do que você havia idealizado mentalmente. Bom, todas essas figuras aqui, elas têm a característica que são derivadas de expressões paramétricas. Aqui uma lemniscata, elipses, etc. Uma evolução natural disso são as colorações. Então, nós conseguimos desenvolver as colorações após um processo de reflexão. Essa coloração ela é derivada do processo de preenchimento, não é uma coloração derivada de processos de interseção, por exemplo, lemniscatas de Bernoulli. Não detectamos interseções de lemniscatas e colorimos as curvas, a região ou as regiões entre as curvas. Mas sim, expandimos homotetias crescentes ou decrescentes, e à medida que a homotetia crescia ou decrescia, faz-se a coloração. É possível também colorir à medida que você faz a rotação ou translação. Tudo vai depender da sua criatividade. No caso aqui, são só as homotetias. Aqui, uma investigação posterior, explorando cores gradientes, no qual foi apresentado, inclusive, no Jornadas, onde nós exploramos técnicas de coloração para aumentar o número de possibilidades. Esses resultados, principalmente esses resultados do delineamento do processo de construção, a metodologia de coloração, o processo como um todo está descrito nessa referência. Caso julguem por bem observá-la, você pode pegar aqui nesse material. É um material que está disponível online e é grátis. Você pode acessar quando quiser, se julgar por bem. Um outro material disponível é a presente referência, é um capítulo de livro, no qual nós exploramos um pouco mais essa questão das mandalas matemáticas.
E o ano passado nós tivemos essa ideia de fazer essa reinterpretação ou interpretação ou de artes, né, peças de artes. No caso, pegamos a cerâmica de Sargadelos e, a partir de uma peça, nós idealizamos as curvas que dariam origem a esse resultado, ou similar, ou para fazer uma releitura desse resultado. Aqui nós temos três exemplos com diferentes metodologias de coloração, diferentes paletas. Aqui tem uma outra, a curva original, a reinterpretação. E mais um exemplo. Notem que o quanto a gente se aproxima da curva original depende muito do como você enxerga e como você decompõe a curva. Nós não conseguimos delinear um processo detalhado, simplesmente por observação discutíamos ou inferíamos quais seriam as curvas que iriam dar origem a isso daí. Bom, nesse ano, a partir de algum conhecimento que a gente tem, utilizando o software GeoGebra, nós apresentamos um trabalho no qual as mandalas matemáticas foram construídas utilizando esse software. E aí, dentre esses elementos, um deles era a extração de características, só que a extração de características é feita manualmente. E, a partir dessa extração, nós conseguimos fazer a translação, a motetia e a rotação. Isso nos direcionou para a ideia de como isso seria feito no R, ou como a gente conseguiria fazer isso no R. Essa abordagem de extração de pontos manualmente no R não foi muito produtiva. Eu tentei fazer, mas por algum motivo não consegui lograr êxito, por dificuldade, principalmente devido à curva inicial, que eu peguei uma curva complicada, não peguei essa. E aí nós pensamos como seria feito isso no R. Aqui tem um exemplo de a curva rotacionada e com homotetivas. Então, nós partimos de uma figura de arte que nós obtivemos da internet, e nosso objetivo é como extrair esses contornos para a construção de mandalas matemáticas. Nós utilizamos dois pacotes, pacote Imager. Aqui está a reconstrução, utilizando o pacote Imager. Veja que os contornos estão fechados, são razoavelmente fechados, pelo menos a olho, são fechados. E o pacote Magic, aqui, ao contrário, os contornos não são fechados. Contorno que eu digo, esse contorno aqui é um nível da figura, e aqui, esse nível aqui não é um contorno, mas não é uma curva fechada, mas eu vou chamar contorno. Tudo que está da mesma cor é o mesmo nível que foi detectado. Aqui tem algumas inconsistências, e a partir desse momento nós conseguimos capturar qualquer um desses níveis para utilizar para a construção das mandalas. Aqui, os níveis capturados com o pacote Imager, e aqui os níveis capturados com o pacote Magic. Notem que, apesar dos níveis aqui parecerem não serem curvas fechadas, por exemplo, esse nível aqui, os resultados ainda são interessantes, no mínimo. Bom, eu vou passar agora para o R. No R, o principal ponto é partir da curva. Essa curva não, eu estou com curva na cabeça. Partir da figura. Essa figura em particular tem 4 canais de cores. Figuras com 4 canais de cores nós precisamos converter para 3. E nós fizemos essa conversão manual.
A partir desse momento, nós vamos ler a figura, temos a figura original, que nós chamamos. A partir da figura original, faz a conversão em escala de cinza. A partir da escala de cinza, estabelece um limiar. No caso aqui, eu utilizei 0,5. Testei outros valores, mas 0,5 parece ser um valor razoável para a obtenção dos contornos. Vejam que surgem irregularidades ou ruídos, os quais nós vamos visualizar mais adiante. Aqui eu coloquei todos os dados em um data frame, então com os níveis, o X e o Y. Aqui está o tail, mesma coisa. E a visualização, veja que nós temos aqui elementos de ruído que podem ser eliminados. No nosso caso, nós eliminamos com um filtro de Plyer, e empiricamente determinamos que níveis com menos de 400 pontos não são interessantes. A partir disso, a figura, a reconstrução da figura é obtida, e isso daqui eu posso visualizar cada um desses níveis utilizando o ggplot, e aí eu escolho o nível que eu quiser para fazer a composição da mandala. Obviamente, eu posso usar 2 ou 3 ou mais níveis para fazer isso. Aqui um nível, e a partir disso daí, sabendo do processo de construção, nós construímos a função, que nada mais é do que as funções que já estão, o processo que já está definido ali na referência. Uma paleta de cores, eu vou mostrar as duas paletas de cores que nós utilizamos. Eu usei essa paleta aqui, à esquerda, e a Luciane a paleta à direita. E as mandalas matemáticas nós restringimos a um nível, e a partir desse nível nós fizemos o processo de coloração, rotação, homotetias e etc. Por fim, eu só vou apresentar aqui o pacote, os resultados os códigos seguem a mesma linha, a diferença é como utilizar e extrair os contornos, e nos agrupamentos, que utiliza K-means, e o resultado é esse. Nós, nesse caso, não extraímos esse ruído aqui, por questão de simplesmente gosto, e observamos que essas figuras, apesar de um pouco distintas, elas ainda geram mandalas interessantes, que são aquelas que foram apresentadas ali no segundo conjunto de figuras. Só mostrar aqui novamente, esse é o segundo conjunto de figuras, e esse é o primeiro conjunto de figuras. Então, esse usando Imager e esse usando os resultados do Magic. Esse assunto ele vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, a gente sempre tem diferentes resultados. Nós passamos pela construção inicial, estávamos delineando o processo, depois evoluímos para a coloração, passamos por fractais, essa interpretação e releitura das cerâmicas, e esse ano, essa utilização de extração de contornos. A extração manual não foi uma investigação frutífera, mas a extração de contornos utilizando o R foi bastante frutífera, porque nós conseguimos extrair contornos complexos, e acredito que vocês percebam que teria uma certa dificuldade em formatar todas aquelas figuras com base em equações matemáticas. Mas é possível tentar fazer. Bom, por fim, a gente agradece a todos academia, ao pessoal do grupo de modelagem matemática. Nós estamos à disposição para responder dúvidas e questionamentos, caso vocês julguem por bem entrar em contato. E eu aguardo
as questões para a conversa online. Bom, muito obrigado e até mais. Boa tarde, non está? Non, pero mandoume un WhatsApp que se iba a conectar. Boa tarde, Joao. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Que tal? Obrigada pola túa palestra, obrigada por aceptar outra vez participar nesta nosa 12 xornada de usuarios de R en Galicia. A verdade é que fixeches unha palestra moi bonita, moi interesante, como o ano pasado, focalizando sobre todo o ano pasado no tema dos argadelos. A túa palestra pois demostra tamén que con R pois podemos facer incluso arte, ¿no? Que a verdade que xa é un tema máis transversal, creo que é o tema máis transversal de todas as palestras que temos escoitado no día de hoxe. Eu tiña aquí unha pregunta para ti, que era que tipo de ventaxas crees que ofrecen os paquetes Imager e Magic na detención e extracción de contornos? Bom, obrigado, Maria, obrigado a todos pela possibilidade de participar desse evento, foi bastante produtivo. Na verdade, eu não fiz uma comparação entre os pacotes e nem com outros pacotes. Nós detectamos esses dois pacotes inicialmente e os utilizamos. Eu não tenho uma comparação. A comparação que eu vejo de vantagem é que, comparado com a extração manual, que você teria que fazer o contorno muito específico, isso demoraria muito tempo, ou mesmo seria não produtivo. Mas, no momento, eu não tenho uma comparação em termos de vantagens, nem entre os pacotes Imager e Magic, e nem com outros pacotes. Uma vantagem, uma diferença que eu percebi entre os dois pacotes é que o Imager, ele fornece esses contornos fechados. E, de um certo ponto de vista, parece ser mais adequado com relação à figura inicial, que a figura inicial é uma figura com contornos fechados. Em alguns testes que eu fiz, utilizando os pacotes, eu pude perceber que é necessário que a imagem tenha uma certa resolução. Algumas figuras que eu utilizei, não obtive sucesso na captura das bordas. Talvez, se utilizasse um programa de melhoramento de imagem, talvez eu obtivesse um pouco mais de sucesso. Mas, no momento, eu não tenho uma comparação específica entre eles, nem contra outros pacotes existentes. Ok, obrigada. Non sei se aquí na audiencia hai algunha pregunta máis. Aquí xa empeza a ser un pouco tarde, vale? Xa somos poucas persoas, pero bueno, obrigada pola túa palestra, é sempre moi interesante. Bueno, supoño que a xente o pode ver pola canle de YouTube, e ten o teu contacto tamén, pois se queres, ten algún tipo de dúbida ou queres establecer algún tipo de contacto. Ok, estamos à disposição e seguimos à disposição. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar e até o ano que vem no próximo Jornadas e no próximo Simpósio de Estatística com R. Ok, obrigada. Obrigada, Joao. Unha aperta forte. Um abraço, até mais. Los
Coño, xa boleras, tes máis gafas. Agora sin gafas non veo. Vamos allá. Vale. Boa tarde a todos e a todos. Chegamos ao final desta 12 xornada de usuarios de R en Galicia. É un verdadeiro pracer facelo en nome da Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melisa, que teño a honra de representar. Ao longo do día tivemos a oportunidade de escoitar intervencións inspiradoras e de coñecer proxectos que mostran a enorme versatilidade e vitalidade da comunidade galega de R. As comunicacións abrangueron desde aplicacións na investigación sanitaria e ambiental ata a análise económica, o procesamento de datos xeoespaciais ou o ensino da estatística. Cada relatorio foi unha pequena xanela aberta á innovación e á colaboración. Quero expresar o meu máis sincero agradecemento a todas as persoas relatoras polo seu traballo, entusiasmo e xenerosidade por compartir o coñecemento. Grazas tamén aos que asististeis tanto de maneira presencial como a través da retransmisión online, por acompañarnos e facer que esta xornada teña sentido. Sen vós, esta comunidade non sería o que é. Compre tamén recoñecer o labor da Comité Científico e Organizador, que unha vez máis soubo combinar rigor e accesibilidade para ofrecernos un programa dinámico e equilibrado. Grazas pola vosa dedicación, polo voso esforzo constante para que cada edición mellore a anterior. Un agradecemento moi especial á Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela pola súa acollida e a Axencia para a Modernización e Tecnoloxía de Galicia, a Antega, polo apoio continuado que fai posible manter vivo este espazo de encontro. E, por suposto, unha mención especial para Rafa, para Miguel, para Anxo, para Pablo, para Brais, polo seu traballo incansable, desinteresado e auténtico motor destas xornadas. Vivimos nun tempo no que os datos son unha lingua común presente en todas as disciplinas e sectores. Saber manexalos, interpretalos e comunicalos é xa unha competencia esencial. Ferramentas como R non só nos permiten analizar información, senón tamén pensar críticamente, innovar e compartir coñecemento de forma aberta. Esa é, en definitiva, a filosofía que une a esta comunidade. Agardo que, igual que a min, marchedes con novas ideas, inspiracións e contactos que impulsen futuros proxectos, que esta xornada sexa o punto de partida para novas colaboracións e para seguir explorando o potencial de R como linguaxe para a ciencia e para a sociedade. En nome da Asociación Melisa e do Comité Organizador, moitas grazas a todas e a todos pola vosa presenza e polo voso compromiso. Desexo-vos moita saúde, moita enerxía e éxito nos vosos proxectos e convido a todos a reencontrarnos na próxima edición que celebraremos no vindeiro ano 2026. Gracias e ata pronto.